Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma palestra do terceiro ciclo de palestras online do Grupo NEIS e SEDH de 2025. Nós somos o Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde Integrativa da Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Ciências da Vida, e hoje teremos a honra de ter a apresentação da palestra intitulada Genética Molecular da Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel, SEDH, que será dada pela professora Acácia Benjamin Leal Pires, professora titular da UNEB, doutora em Genética em Biologia Molecular, também com seu mestrado, na Federal de Viçosa e... Eu esqueci, Na Unicamp. Na Unicamp, desculpe. Então, você pode dar início à sua palestra, uma ótima palestra para você. Boa noite, gente. Então, vamos conversar novamente, né, sobre os aspectos moleculares da síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel. E, assim, essa palestra sendo a segunda que eu estou fazendo com relação a esse tema. Nós temos mais ou menos um ano que a gente fez uma primeira abordagem, né, sobre esses aspectos moleculares. E hoje eu quero ver se a gente tem alguma novidade, né? Se a gente tem alguma coisa a mais para acrescentar do ano passado para cá, né? Então, a gente tem na área de genética, na área de biologia molecular, assim, uma dinâmica muito grande, né? De geração, assim, de dados, de entendimento dos conceitos, e isso gera, assim, uma quantidade grande de artigos científicos. Mas nessa área específica da síndrome de Ehlers-Danlos, a gente tem um objetivo importante, porque a gente precisa conhecer um pouco mais da síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel do ponto de vista genético, porque isso é importante para as decisões que a gente tem que tomar, tanto de prováveis terapias como de diagnóstico. Então, eu vou apresentar para vocês uma breve apresentação, né, de conceito, diagnóstico molecular, possíveis genes candidatos e os avanços que a gente tem, certo? Então, voltando nos conceitos que vocês que acompanham esse grupo de pesquisa, né, e as palestras que a gente vem dando, vocês estão acompanhando muito bem. Muitos dos que acessam esse canal, essas nossas palestras, já são pessoas que têm muito conhecimento sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Mas se alguém de fora chegar aqui, então é bom a gente retomar novamente, né? Então, na verdade, a gente vai falar da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, e essa síndrome faz parte de um grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo. Elas têm como principais sinais e sintomas, né, a hipermobilidade articular, que é frequente, né, a instabilidade articular, dor crônica, hipersensibilidade cutânea leve, cicatrizes anormais. Essa figura, ela mostra algumas possibilidades que pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel têm de articular o seu corpo, né, ou tem de mostrar no seu corpo algumas coisas que, para quem não consegue, se torna um pouquinho diferente, né, então, assim, uma certa flexibilidade maior nas suas, na mão, por exemplo, na posição do polegar, posicionamento do cotovelo, mas tem mais características, né, que estão relacionadas, quem tem hipermobilidade, né, e ela pode vir acompanhada, essa hipermobilidade, quando a pessoa tem a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, geralmente vem acompanhado por algumas outras ocorrências que não são tão agradáveis, como fadiga crônica, problemas gastrointestinais, a própria desautonomia, dores de cabeça que podem ser, por exemplo, do tipo de enxaqueca, síndrome da ativação mastocitária e outros sintomas. Esses são os principais. A síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, ela tem
uma característica de ser herdável. Então, uma doença hereditária. E ela tem um padrão de herança que a gente chama de autossômico dominante. Isso quer dizer que os filhos de uma pessoa que tem a hipermobilidade, eles têm 50% de chance de também apresentar as características da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Isso não significa dizer que, por ser dominante, é mais frequente, porque essa questão de dominância e recessividade é um conceito um pouquinho diferente de frequência na população, tá? Mas o fato é que dominância indica que a chance de um filho ter aquela característica é cerca de 50%, e basta um dos pais afetados para essa característica. Mas o detalhe é que a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, ela também tem uma característica de ser influenciada pelo sexo e aparenta uma natureza pleiotrópica. E isso a gente precisa realmente confirmar se isso é de fato a natureza pleiotrópica, porque já fica implícito, se a gente diz que a natureza é pleiotrópica, fica implícito que tem um ou mais ou poucos genes envolvidos, ou seja, uma característica monogênica. E será? Então, a gente tem a SEDH, que a gente chama, né, de a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, a gente coloca essa sigla, SEDH, e ela faz parte desse grupo de outras sedes, de outras classificações de síndrome de Ehlers-Danlos, e atualmente são aceitas 13 tipos, né, de síndrome de Ehlers-Danlos. Há questionamentos, já coloquei nessa tabela um pouco mais que 13, há questionamentos de ampliação desse número de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, mas o aceito pela Sociedade Internacional, né, de Ehlers-Danlos são 13 subtipos, e a SEDH, ela é o subtipo que ainda não tem o diagnóstico molecular. Então, para todos os outros subtipos, a gente tem uma característica realmente de ser monogênica. E isso significa que, a partir de um gene com a característica alterada, que gera um produto alterado, esse produto prejudica o contexto do indivíduo, de tal forma que ele apresenta várias características a ponto de ser chamada a doença de uma síndrome. Então, nesse caso, a gente não tem a definição de quem seria esse gene afetado na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Mas quando você olha para os pacientes em si, para os estudos de família, para os estudos de gêmeos e para o contexto da doença, o comportamento da doença, né? A fisiopatologia que a gente está conhecendo mais agora, né? A gente vê que apresenta essa característica de pleiotropia, como se alguma coisa está dando errado e que complica várias coisas em consequência. Então, isso leva a gente a entender quanto que a SEDH realmente está interferindo, né? Está ocorrendo na população mundial, e isso a gente está fazendo alguns estudos, né, sobre isso, levantamentos mundiais. Ela é considerada uma doença rara atualmente, né, a abrangência dela, a frequência mundial em torno de 1 para 3 mil a 1 para 500 mil, mas isso já está sendo questionado, e alguns levantamentos atuais estão mostrando frequências menos raras, e principalmente quando a gente aborda a SEDH juntamente com o transtorno do espectro da hipermobilidade, que aí a gente tem observado, quem está acompanhando na literatura,
esses estudos, está vendo que a gente está tendo uma tendência de não separar em termos de consequências, de tratamento, né? Não separar muito a CDH do transtorno do espectro da hipermobilidade, TEAH, e aí a gente vai entrar nos detalhes aqui para entender isso, mas por esse contexto a gente vê que a frequência, juntando esses dois, chega a ser de 1 para 500, por exemplo, tem uma publicação atual, assim, mas é em resumo de congresso, mostrando que tem 1 para 800, então vamos ver se isso se confirma mesmo nos Estados Unidos. E esse levantamento aqui, que tem esse mapa, é um estudo, desculpa aqui que apareceu isso. É um estudo feito nos Estados Unidos, assim, por questionários que foi, assim, permitido várias pessoas do mundo responderem, mas é um estudo que não dá para a gente ter ainda uma convicção sobre a frequência mundial, porque a forma de acesso a esses questionários, né, a língua e várias outras coisas podem ter impedido que tenha feito um levantamento realmente mundial da frequência de CDH. Mas, então, é uma coisa frequente, certo? Mas não temos ainda, apesar de ser a mais frequente, não temos o diagnóstico molecular ainda definido. E essa abordagem que a gente falou do espectro da hipermobilidade, juntando as duas, está sendo defendido por alguns autores, e a Sociedade Mundial, a Sociedade Americana, né, Ehlers-Danlos Society, que é a sociedade de Ehlers-Danlos, ela, inclusive, aborda esse tema do transtorno do espectro da hipermobilidade e tem uma dedicação de algumas páginas informando sobre o transtorno do espectro da hipermobilidade. Esse gráfico aqui não está dando para ler muito bem, só se vocês aumentarem, mas essa tabela aqui, ela mostra que algumas das características fenotípicas, que a gente fala como geneticista, né, características fenotípicas, mas sinais e sintomas que os pacientes com Ehlers-Danlos apresentam, muitos deles são compartilhados com o transtorno do espectro da hipermobilidade. Entretanto, existem alguns que são específicos de CDH e que dá para diferenciar uns dos outros. Tem alguns que são específicos de transtorno do espectro da hipermobilidade e outros de CDH. E aí, essas características levam a gente a ver como que é feito o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e juntando já nesse aspecto também do transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, o diagnóstico atualmente é eminentemente clínico, então, por médicos geneticistas, embora possa ser feito por outros médicos, como reumatologistas, como clínicos, né? Então, alguns médicos que têm interesse de entender da doença, né? E se dedicam a isso. Mas os geneticistas são os médicos que, de fato, e os reumatologistas que seriam os que teriam mais propriedade para esse diagnóstico molecular. Para uniformizar o diagnóstico para todos os pacientes e para padronizar para os médicos, foram feitos critérios diagnósticos de forma a normalizar esse diagnóstico entre os médicos, né? E esses critérios foram publicados em 2017. E a partir deles começou a existir uma linha de diagnóstico mais concreta para diferenciar exatamente a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E a partir desse diagnóstico, a gente consegue diferenciar a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, a CDH,
do transtorno do espectro da hipermobilidade. Esse aqui é o artigo, um dos artigos que comenta sobre esse diagnóstico. Ele está disponível agora em 2025 e eles discutem justamente essa dificuldade do diagnóstico da CDH, a questão dos critérios de 2017, os detalhes que levam a classificar, né, a CDH, como ficam, como fica essa questão de quem não se encaixa no CDH, mas eles também, como o gráfico está mostrando, eles também mostram que, apesar da criação dos critérios, ainda tem uma dificuldade de diagnóstico. Então, ainda há um tempo grande para o paciente ser realmente diagnosticado com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E por que será que tem essa dificuldade tanto no diagnóstico, né? Então, os médicos geneticistas, eles recebem um protocolo, né, de como diagnosticar esses pacientes, e eles são, então, seguem esses critérios, os protocolos, os critérios de 2017, e eles classificam, então, a partir dos sinais e sintomas, eles classificam, então, pelos sinais, quais daqueles sinais que pode levar o paciente a fazer um diagnóstico molecular, e, a partir desse diagnóstico molecular, identificar o tipo específico de Ehlers-Danlos. Quando o médico diagnostica, faz o diagnóstico, que ele apresenta características de CDH, então eles estão sendo recomendados a não realizar o teste molecular. E aí, vem algumas questões que estão sendo feitas por pesquisadores, que, assim, levantam a questão. Será que realmente esses pacientes que foram identificados pela clínica de CDH, eles são realmente CDH? Será que existe sobreposição? Será que eu estou deixando de passar, de identificar uma CDH que a gente chama monogênica, que são as mais raras, e estou fazendo, englobando aqui no CDH? Será que eu estou colocando um paciente com transtorno do espectro da hipermobilidade e ele, na verdade, é um CDH? Então, ainda há questionamentos sobre esses critérios de diagnóstico. E essas contradições estão sendo discutidas, inclusive do ponto de vista filosófico, né? Que esses debates entre o que seria o normal e o patológico. Então, a gente observa, não sei se todos aqui já perceberam isso, mas a gente vê em alguns profissionais de saúde uma resistência um pouco de classificar o paciente que tem hipermobilidade como se fosse uma doença, né? Como se fosse uma síndrome. Então, como se fosse uma rejeição. E aí, se o paciente recebe alguma indicação, você tem hipermobilidade, mas não se preocupe, vai dar tudo certo, porque você pode ser ginasta, você pode ser só uma pessoa mais flexível. E aí, talvez, essa dificuldade, né, ou do médico, ou talvez dos outros profissionais de saúde, de talvez não querer que o paciente fique com isso na cabeça, né, e vai piorar, vai somatizar, né, e talvez seja uma das causas que estenda mais um pouquinho esse diagnóstico, ou simplesmente porque cai naquele limbo, né, de ver assim, não, é normal, isso não é patológico, então vou prestar atenção em outras coisas, tal. Então, tem essas dificuldades de conceitos, né, do que é normal e patológico. Além disso, existe uma dificuldade de conceitos que ainda são desatualizados. Então, você vê na própria literatura, por exemplo, o termo CDH ainda está em consolidação, porque às vezes você vê termos que já foram designados para não ser usados pelo critério 2017, como
aquela hiperflexibilidade das juntas, alguns outros termos que eram utilizados, e que às vezes você vê até em artigos científicos que ainda se usa os termos que hoje em dia já está assim definido por hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, ou transtorno do espectro da hipermobilidade, e aí vai. Agora, olhando do ponto de vista de quem faz o diagnóstico, ainda tem essa complicação de que o transtorno do espectro da hipermobilidade é classificado como um espectro. Então, você tem pacientes de diversas características e eles são encaixados como dentro daquele espectro da hipermobilidade. Já o paciente com CDH tem o limiar, tem a designação lá para identificar ele como CDH. Então, seria como se fosse o transtorno do espectro da hipermobilidade fosse uma variável contínua e o CDH uma variável discreta, para quem trabalha com estatística, né, matemática e tal. Então, isso leva a algumas contradições. Por exemplo, um paciente hoje pode ser diagnosticado com TEAH e, posteriormente, ele pode apresentar um outro sintoma que, sendo revisado e passando novamente por um médico atento, vai perceber que ele agora, com esse novo sintoma que ele tem e tal, pode ser encaixado como CDH. Então, isso vai levar a algumas condições assim que podem ficar um pouco complicado para o paciente. Então, nesse sentido, a gente vai e fica nesse sentido a gente fica precisando então de ter um diagnóstico mais concreto, né? E aí eu trago para vocês o caso de Karen Richard, que foi essa paciente que cedeu os dados dela pós-mortem, a família cedeu os dados, inclusive as suas fotos está publicada no artigo, nesse artigo científico aí de Chivanier, agora de 2025, e conta o caso dessa paciente que, assim, foi uma luta a vida dela, porque ela teve uma CDH, que eles chamaram, os médicos depois de chamar isso de CDH avançada. E aí, depois ela teve muitas complicações neurológicas, complicações imunológicas, complicações de hipermobilidade, e ela teve a complicação gastrointestinal, que provavelmente foi a causa da morte dela. Assim, ela teve uma desmotilidade gastrointestinal tão severa que levou à morte, né? E quando foi analisado os dados genômicos, foi encontrada uma variante ATP6, uma variante num gene que é um gene mitocondrial. E ela apresentou várias características, inclusive uma acidose lática. E os autores argumentam, né? Então, será que ela seria uma CDH mitocondrial? Então, a gente não tem essa classificação de CDH mitocondrial, certo? Então, essa característica, esse paciente, então, levantou mais ainda a necessidade de que a gente entenda mais de como é a genética molecular desses pacientes, né, com CDH, para que a gente chegue numa definição melhor, de fazer melhor esse diagnóstico, fazer esse diagnóstico mais precoce. A biologia molecular precisa chegar nesse ponto de ajudar esses pacientes a serem diagnosticados mais precocemente, e às vezes o diagnóstico não é só na questão de ser diagnosticado que tem CDH, mas de ter a questão das comorbidades associadas que podem ter uma forma de ser diagnosticada por testes moleculares que podem ajudar no manejo da doença. Então, aí vem o que eu trouxe para vocês, né? O quão perto estamos desse teste diagnóstico molecular para CDH e para ter
TH, né, que já estou juntando as duas coisas. Então, esse diagnóstico molecular, para a gente ter o diagnóstico molecular, a gente precisa entender, ter uma base boa de como é a genética molecular da CDH, como é a genética da CDH, como a gente explica isso, certo? Então, lógico, se a gente fala de pacientes que têm uma hipermobilidade, né, acentuada, muitas vezes generalizada, às vezes localizada, né, mas essa hipermobilidade nos faz pensar, né, que provavelmente está relacionado ao colágeno. Aí a gente pergunta, será? Será que é realmente o defeito no colágeno? Então, naqueles outros 12 tipos que eu mostrei para vocês, vários deles, a variante genética que está relacionada aos genes afetados, né, por mais de uma variante às vezes, estão relacionados a algum tipo de colágeno. Mas se a gente pensar nessa questão do colágeno, que a produção do colágeno é uma produção que envolve vários passos, né, várias etapas, e quando a gente pensa assim, cada etapa tem uma enzima envolvida, tem um detalhe que precisa acontecer para que esse colágeno seja sintetizado. A outra coisa, assim, tem o timing da síntese do colágeno também, né? Tem, assim, a gente tem renovação do colágeno, se não me engano, são 120 horas o necessário para a renovação do colágeno, pode ser menos, agora não posso ter me enganado aqui nessa informação, mas é uma síntese que tem que ser feita continuamente pelo corpo, né? Porque as nossas proteínas são renováveis, a gente tem um turnover de proteína, né? E nisso, a gente já pensa várias enzimas envolvidas nisso aí. Então, por exemplo, você tem a molécula de DNA, né, que sintetiza os RNAs que vão ser, a partir da molécula de DNA, não a DNA que sintetiza, desculpa aqui, mas a partir do DNA é feita, né, a transcrição, produz as moléculas de RNA, das moléculas de RNA vão ser produzidas proteínas, né, e aí a gente tem a síntese da proteína, que é o pré-procolágeno, né, que é feito inicialmente, e esse pré-procolágeno depois ele vai sofrer, então, metilações, modificações traducionais, né, pós-traducionais, e que vão permitir, por exemplo, a ligação entre mais de uma molécula de colágeno, que a gente chama de trimerização, esse processo de trimerização, né, para formar, então, essa fibra trímera, né, 3 fitas de colágeno aqui, do procolágeno, né, formando essa fita que seria de um formato tridimensional, né, 3 moléculazinhas ali, e a gente vê que ela tem uma estrutura, assim, fibrosa, né, e tem essas regiões aqui nas pontas, né, que a gente chama os domínios terminais, né, mas depois que ela passa, então, que ela é sintetizada, é uma proteína de exportação, né, ela vai para a matriz celular, e aí ela passa, então, aqui no retículo endoplasmático, ela passa por complexo de Golgi e sofre algumas modificações, né, para que a molécula possa ser formada adequadamente. Depois ela, saindo ainda da membrana, né, da célula, ela ainda sofre modificações que são por ação de algumas proteases. Ela sofre clivagens para ser montada, então, a fibra de colágeno verdadeiramente, né? E essa fibra de colágeno, então, para que ela seja montada, precisa que haja algumas reações por essa enzima aqui, que é a lisil-oxidase, que forma essas conexões aqui entre as fibras, para elas ficarem com a firmeza correta ali, né? Elas não escorregarem nem uma na outra. Então, esse tipo de processo
você já vê que não é necessariamente, o defeito genético não necessariamente vai ser na síntese, assim, na molécula, na parte lá do DNA que codifica para a molécula do colágeno em si, mas pode ser em enzimas, em genes que codificam para enzimas, genes que codificam para proteínas que protegem de alguma forma esses domínios e etc. Então, pode ter várias outras possibilidades que podem interferir na síntese do colágeno e na forma como ele fica ao redor. Mas, além disso, lembrando que quando sai aqui, o colágeno sai aqui externamente, então a gente vai encontrar aqui várias outras proteínas, porque a gente está falando nesse espaço aqui de ser o espaço da membrana extracelular, ou da matriz extracelular. E na matriz extracelular você vai ter outras coisas, inclusive elastina, várias outras proteínas relacionadas na matriz. E aí são feitos vários estudos genéticos, né, assim, de procurar quais são, então, esses genes que estão relacionados à síntese do colágeno ou proteínas associadas. Então, tem esse estudo aqui mesmo do Shirvani 2024, que eles fizeram esse estudo de alguns pacientes, não foram muitos, né, de 18 não muito mais que 40, e eles conseguiram, então, avaliar a presença de genes em indivíduos que tinham CDH e tinham a síndrome de ativação mastocitária. Então, eles estudaram alguns desses resultados deles lá. Esse aqui é um tipo de resultado em que a gente pega os genes que foram, que apareceram, que foram como resultado dos estudos deles, e eles tentam entender por que esses genes estavam ali. Então, eles fazem essa, que a gente chama de rede de interação proteína-proteína, que é com auxílio computacional, né, com programas computacionais, e a gente observa aqui nos resultados dele, ó, essas bolinhas verdes são os genes que estariam alterados nesses pacientes com CDH e SAM. E aí eles pedem ao programa para mostrar que outros genes poderiam estar conectados com eles, que poderiam explicar alguma coisa. Então aí você vê que nesses, qual seria a rede, né, que eles estariam agindo, né? Então aí aparecem esses outros aqui no caso, que ele comparou aqui, os verdes seriam os pacientes que têm CDH, os vermelhinhos os que têm SAM, e eles fizeram vários tipos de comparação, mas o que é interessante, que eu queria mostrar para vocês aqui, é que eles identificaram realmente variantes associadas a alguns tipos de colágeno, certo? Vocês olharem aqui, tem colágeno 2, tem colágeno 12, tem colágeno... Então, tem alguns tipos de colágeno que diferem um pouco do colágeno da sede clássica, por exemplo, e alguns outros, né? Mas eles identificaram também outros genes que podem responder com o que está acontecendo com esses pacientes, como por exemplo esse daqui, que é um regulador de actina, né, que está presente nessa condição e que pode estar responsável aí pela formação dos sintomas de hipermobilidade. Mas só que esses defeitos no colágeno não aparecem em todos os pacientes que têm CDH. Então, não deu para a partir desses aqui, identificar, não. Então, se a gente identificar agora o COL2A1, por exemplo, vai ser a paciente, dá para a gente identificar que a pessoa tem sede hipermóvel. Então, não fechou. Os dados não conseguem ser fechados com esses resultados. Então, por isso, várias abordagens têm sido feitas, né? Então, mais de uma abordagem. Por exemplo, tem essa abordagem aqui, que é um pouco anterior de 2024, que é da disfunção mitocondrial, que poderia explicar, por exemplo, aquele caso da paciente que eu mostrei para vocês, né? Que parecia que era uma CDH mitocondrial. Então, esse artigo,
defende a ideia, né, de que a SED-H estaria relacionada a uma disfunção mitocondrial, e ele faz um levantamento de vários genes que já foram mostrados, ou proteínas e seus genes correspondentes, né, que já foram mostrados por alguns estudos, é um estudo de revisão, e ele faz essa defesa dessa ideia, né? Ele mostra vários genes que poderiam explicar, pela função associada de cada um desses genes, que poderiam explicar essas características. Então, a disfunção de SED-H seriam por anormalidades mitocondriais, certo? Estaria interferindo na fosforilação oxidativa, algumas vias metabólicas, estariam levando a déficits bioenergéticos e poderiam explicar, por exemplo, a fadiga crônica, que é um sintoma muito comum, paciente de SED-H, a hipotonia muscular, desregulação sistêmica. E isso, eles argumentam por conta desses genes que foram encontrados com variantes genéticas que atrapalham, de alguma forma, o funcionamento dessas proteínas que são codificadas por esses genes, certo? Então, eles encontraram esses resultados, e aí eles mostram, né, que, por exemplo, nessa análise que eles fizeram novamente da interação, a rede de interação, esse grupo aqui vermelhinho, então seria todos esses genes que estariam alterados, relacionados a essa disfunção, por exemplo, da fosforilação oxidativa, né? Por exemplo, eles explicaram aqui que poderia estar existindo uma programação metabólica direcionada à glicose aeróbica, que acontece, por exemplo, em casos de câncer, né? Essa priorização da glicose aeróbica, indicando que o ciclo do ácido cítrico não está funcionando adequadamente, né? Essa priorização aqui da oxidação de ácidos graxos, com possibilidade de deficiências da beta-oxidação, né? Que é a forma de utilização dos ácidos graxos para a obtenção de energia. E também outras interações nas mitocôndrias que poderiam estar relacionadas com a homeostase de cálcio, por exemplo. Então, é um argumento bom, razoável, né? Tem alguns casos de pacientes que têm essas variantes genéticas e poderiam realmente explicar isso aí. Existem outros grupos que estão defendendo outras teses, né? Assim. Então, esse grupo aqui do Ving, Chin e etc. aqui, né? Que eles defendem que o que está acontecendo com a SED-H seria um comprometimento da fáscia. E nesse caso, eles argumentam também, eles mostram vários genes que podem estar alterados, né? Que aparecem como alterados em pacientes com SED-H e TE. E entre esses, eles mostraram, tem essa ativação aqui da WNT e da beta-catenina, né, que aparece de forma aberrante em pacientes com SED-H, a microexpressão de microRNAs, né, expressão de microRNAs alteradas, esse receptor da prolactina, esse receptor aqui, NR4A, em diminuição. Então, isso aqui acaba mostrando uma desregulação assim nesse metabolismo de renovação celular, metabolismo assim de alteração ali na estrutura da membrana ou da matriz extracelular, que precisaria dessa ativação ali de determinadas vias, né, de sinalização, para que seja sintetizada essas proteínas a contento, as proteínas sejam renovadas, etc., da matriz extracelular. Então,
eles argumentam que essa questão de ter essas vias aqui envolvidas estariam relacionadas, então, à formação desse tipo de tecido, que é a fáscia, que recobre, que é esse grupo de cartilagens, né, que recobre várias partes do corpo, está relacionada, inclusive, com a manutenção da estrutura do corpo, né? E aí, eles são corroborados, né, por alguns estudos. Esse estudo aqui mesmo, essa figura não está, a citação, desculpa, aqui não está no lugar certo, mas essa figura é do grupo lá do Ritelli, que eles mostraram que quando os pacientes têm CDH, eles têm alteração na matriz extracelular, essa alteração que envolve alguns genes como a fibronectina e alguns genes do colágeno, né, que desorganizam a estrutura da matriz extracelular. Então, eles argumentam do ponto de vista de que está ocorrendo inflamação, que os miofibroblastos, né, estão se diferenciando de forma equivocada, levando à resistência à apoptose, por exemplo, né, e isso significa uma menor renovação do tecido, né, envolve também a alteração de mastócitos, desculpa, e essa desregulação, desordenação da MEC, né, por conta desses colágenos, e argumentam também que a remodelação da MEC se torna patológica. Esse comprometimento da fáscia também é corroborado por um outro estudo que envolve proteômica e que avalia um pouco mais sobre o sistema imune. Então, nesses achados desse estudo com a proteômica, eles utilizaram amostras de pacientes com CDH e que tinham, né, assim, estava com comprometimento imunológico, né, que tinha um histórico de comprometimento imunológico. Não é uma amostra muito grande, mas é razoável, assim, uns 40 e poucos pacientes, né, avaliados, e eles encontraram várias proteínas séricas com expressão diferenciada, encontraram proteínas que estão relacionadas à cascata do sistema complemento, né, do sistema imune, e várias vias imunológicas de coagulação, de inflamação relacionadas, presentes, né? Inclusive com algumas delas com redução, como é o caso dessas proteínas relacionadas ao sistema complemento, né? Ao sistema imunológico. Então, o detalhe é que esse artigo aqui, diferente dos outros que envolveram a face, aquele outro de Ritelli, eles olharam para o soro, né, de pacientes, e a ideia seria entender se daria como ter algum biomarcador que pudesse tornar possível um diagnóstico que não fosse molecular, já que não está encontrando qual seria definido o diagnóstico, certo? Então, aí, como eu mostrei para vocês, mostrei ali alguns dos artigos, certo? Então, a busca por diagnóstico molecular, ela está sendo intensa, os cientistas não estão parados esperando acontecer, então tem muitos grupos procurando, não é tanto como a gente desejava, porque quanto maior o número de pessoas estudando isso, mais rápido seria, né? Mas tem uns grupos importantes trabalhando, tentando encontrar esses genes candidatos, e a gente já tem algumas considerações, algumas ideias. Então, até o momento, a gente tem alguns candidatos principais, certo? Então, a gente tem a calicreína, que é um gene que codifica para a proteína calicreína, que a gente já
mostrou aqui nesse grupo da Neise Sede, a gente já mostrou, por exemplo, já tem alguns postagens do Instagram sobre a calicreína, tem um artigo apresentado no grupo de pesquisa sobre a calicreína. Eu mesma já tinha falado naquela coisa anterior, tinha um pré-print, né, desse artigo, e agora saiu de fato o artigo numa revista, né, qualificada, e assim, a gente está realmente entendendo ele como um candidato, mas não tem somente o gene que codifica para a calicreína, tem esse MIA1, MIA3, tem esse LZTS1, esse TNXB e o próprio gene que codifica para um colágeno, no caso do colágeno 3A1, e tem outros emergentes, como esse especial aí, ZNF17, que é relacionado ao zinco, né? Tem essa outra RHBG, que é uma proteína sinalizadora. Então, relacionado ao transporte de íons, né? Então, a gente tem alguns genes que estão apontando como possíveis candidatos, mas para a gente ter possíveis candidatos para mostrar que realmente então, tem que ter um estudo genético mais aprofundado, inclusive com frequência gênica, inclusive com dados de funcionais que mostram que esses genes, quando são afetados, realmente eles causam os mesmos sintomas que aparecem nos pacientes. Então, esse estudo acaba demorando um pouco mais, assim, não é tão rápido da gente realmente confirmar quais desses daí, ou seriam todos, ou seria um para cada paciente, como seria? Então, fora esses daí, então, juntando os outros dados, assim, de análise de, de outros grupos populacionais, né, análises específicas, assim, vamos olhar só os fibroblastos, vamos olhar só os pacientes com SAM, vamos olhar não sei o que, então vão aparecendo alguns outros genes que podem ter uma correlação, certo? Então aí aparece, por exemplo, o COL5A1 e outros aqui que podem estar relacionados. Então, tem aqui ó, as metaloproteinases, né, que são proteínas que são relacionadas à renovação da matriz, né, regulação e renovação da matriz extracelular. Esse envolvimento aqui desses genes aqui, que é HSP, que é envolvido na manutenção também da matriz extracelular, certo? E todos eles aqui, ó, organização da matriz, né? Remodelação da matriz, então tem algumas variantes específicas. Tem esses daqui que são relacionados ao sistema imunológico, aí entre eles tem HLA-B, HLA, essa outra aqui, esse que codifica para uma triptase, alfa-triptase, que está relacionada a distúrbios de ativação mastocitária, esses outros relacionados ao dano ao estresse, né? Esse outro CoA e esse outro aqui que é relacionado à atividade do tecido conjuntivo, na estrutura do tecido conjuntivo, a LDH. E, então, como é que faz estudos funcionais? Então, a gente ficou bem animado esses dias, né, porque esse artigo finalmente foi publicado da calicreína K15, né, KLK15, e aí foi o primeiro, assim, estudo funcional, né, assim, de você gerar resultados que consolidam um achado sobre uma variante genética num gene que codifica para uma proteína que quando esse estudo é repetido em camundongos, a gente consegue reproduzir exatamente ou quase igual os mesmos sintomas dos pacientes. Então, em termos genéticos, a gente fala assim que a gente faz um estudo funcional, né, onde a gente gera um indivíduo mutante, a gente
Tem várias formas de fazer isso na genética. Ou você já tem um mutante natural e vê os sintomas e relata isso e acaba coincidindo, ou você gera esse mutante, né? Então, no caso aí, foi feito por CRISPR-Cas, foi gerada, então, essa alteração no camundongozinho, né? E os tecidos deles foram analisados, foi feita biópsia, foi feita análise de sangue, foi feita proteômica, metabolômica, etc. Né? Então, foi feito um estudo também na família, né, assim, a herança genética, então, outros detalhes, a estrutura do gene, foi feito sequenciamento do gene. Então, tudo isso levou, então, a entender, né, que esse papel da calicreína, que a calicreína é uma proteína interessante, que ela é estudada para essa questão de acompanhamento como biomarcador de câncer, principalmente câncer de próstata, né, mas outros tipos de câncer também. Então, ela é usada como esse biomarcador. Mas, quando apareceu para Ehlers-Danlos, aí foi, assim, foi intensificado esses estudos, né? E aí, lógico, algumas das funções dela foram confirmadas, que ela promove a proteólise, né, de C3 e C4, ativando os mastócitos, né? Essa mutação, então, reproduziu nos camundongos, né? Do jeitinho que a gente imaginava e realmente foi produzido. E o interessante é que se observou que essa calicreína 15, ela interage com duas proteínas aqui que acenderam o olhar, assim, para o processo de como seria a formação dos sintomas nos pacientes, né? Que a calicreína 15 interage com a fibronectina e com a lisioxidase, que é aquela enzima que eu falei para vocês que está na formação das fibras do colágeno, né? Então, que é necessário a lisioxidase atuar para que as fibras possam, as fibras ainda antes da montagem da fibra do colágeno, né? Para que as fibras fiquem ajustadas e formem a fibra maior do colágeno, né? E então é essa ligação cruzada, né? Entre o colágeno e ainda permite a ligação cruzada do colágeno com a elastina. Então aí eles encontraram, fizeram esses estudos, foi bem bonitinho, né? Assim, mostrou que estava presente, não estava presente, quando tem a mutação, não tem a mutação, interage, não interage. Então é um estudo interessante e é bastante promissor. O grande problema é que daria para usar a calicreína para o diagnóstico molecular? Então, essa é a questão, que essa alteração que eles encontraram, né, que foi uma mutação de substituição aqui, de uma glicina por um ácido aspartico, né, é uma variante, uma frequência muito baixa, né, e ainda essa análise foi feita em descendentes europeus. Só que a CDH, junto o transtorno do espectro da hipermobilidade, tem uma frequência maior do que seria, assim, a explicação por essa frequência aqui. Então, será? Então, isso acende uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não justificaria. Então, a comunidade científica não aderiu a a calicreína 15 para ela ser usada no diagnóstico, embora se no paciente foi feito um genoma, né, e foi encontrado essa alteração, então aí pode confirmar que ela é a variante causadora, ou seja, é uma variante patogênica que poderia confirmar, mas poderia não identificar todos os pacientes CDH, certo? Então, por conta disso, mais estudos precisam ser feitos. Mas já valeu bastante estudar esse gene que codifica para essa proteína, porque teve um achado principal aí, que a CDH, então, já
assim, dá aquela luz. Olha, se um gene conseguiu fazer esses resultados, então, se um gene alterado, né, conseguiu produzir os mesmos resultados que tem no paciente, então a CDH pode ser resultante de um único gene alterado, com efeitos pleiotrópicos, tá? Então, esse conceito meio que foi fortalecido, né? A outra coisa é que realmente confirmou que a síndrome em si, a CDH, ela envolve essa remodelação da matriz, realmente, e envolve essa sinalização imune com os defeitos do colágeno. Então, valeu bastante estudar esse gene, certo? Eu peguei especificamente a calicreína 15 e fiz essa abordagem aí assim como aqueles outros artigos, certo? Que mostram a interação proteína-proteína, né? Só que eu fiz uma abordagem assim, sem ter, você colocar todos os genes, só colocando a calicreína e pedindo para o string, que é esse programa que pega a interação que faz essa rede de interação, que me sugerisse proteínas que poderiam interagir com a calicreína 15, né? E aí, nessa primeira abordagem que eu fiz, assim, que é uma abordagem mais superficial, depois isso aí pode ser melhorado, então ele me sugeriu esses genes que codificam para essas proteínas aqui que estão relacionadas ao metabolismo, certo? Então, me sugeriu aqui relacionado ao metabolismo de lipídios, né? Essa questão aqui de interferir no, no antes do ácido desculpa, do ciclo do ácido cítrico, certo? E mostrou também que poderia estar relacionado, então, com a fibronectina, né? E com essa. Não estou conseguindo ler meu próprio. Mas relacionado com o processamento da matriz, né? Matriz extracelular. Então, esses genes que sugeriram aqui, então tem alguns do próprio fumarato, né? Fumarato hidratase e tal. E tem esse gene aqui, é responsável uma proteína receptora, né? De ligação ao ferro, que pode estar associada com aquele tipo de morte celular de ferroptose, né? Ferroptose, que está relacionada à morte celular causada por presença de ferro, né? E isso pode ter uma indicação que pode ser aproveitada, né, para o diagnóstico. Esses estudos, então, estão sendo melhorados, né, estão sendo progredidos, né, mas, assim, como está demorando de obter os resultados mesmo moleculares, então, a ideia é a gente fazer uma proposta de diagnóstico molecular baseada em proteína, a identificação desses biomarcadores, né, que estão presentes ou no sangue ou nos tecidos, né, no caso dos fibroblastos, né, fazer cultura de fibroblasto, né, pegar a biópsia de pele, né, e aí, até o momento que está promissor, que pode ser, isso aqui pode levar a um kit diagnóstico, é a utilização dessa assinatura bioquímica única que foi encontrada aqui pelo grupo do Ritelli, e tem um artigo agora de 2025 que ele mostra esses resultados, onde pode ser observado que os pacientes com CDH e transtorno do espectro da hipermobilidade apresentam, então, essa degradação específica da fibronectina, essa clivagem, certo? Aqui você vê a fibronectina com um tamanho específico, certo? De 52 kDa, que está presente somente nos pacientes com CDH e transtorno do espectro da hipermobilidade, e também a presença do colágeno aqui, que também tem um tamanho diferenciado, assim, a
a proteína, a degradação da proteína, a proteólise nessas proteínas acontece de forma específica e gera, então, um padrão que pode ser utilizado para o diagnóstico molecular. Então, em alguns pacientes, ela chega a ser completamente ausente, em outros tem a proteína montada de forma incorreta, mas essa questão de ter a fragmentação, né, de 52-KDA, permitiria esse diagnóstico que pode ser feito por um teste com anticorpos, né, específicos para a proteína e ser planejado um kit de uma forma mais rápida, né, para ser comercializado. E esses outros produtos de degradação também aqui poderia ser avaliados, né, e podem formar um conjunto aí de um teste de diagnóstico, né, a própria presença da proteinase da matriz MMP9, né, e proteínas matricelulares, outras proteínas, né, envolvidas aqui. Então, até o momento, a gente tem esses avanços, né, mas tem um artigo que está no preprint e que eu achei interessante para mostrar para vocês que eu estou considerando um avanço, né? E, mais uma vez, como estava no ano passado, a gente estava querendo saber se o artigo ia ser publicado, né? Estava no preprint, é uma forma que os cientistas têm assim, quando eles ficam tão animados com os dados, que eles fazem uma publicação numa página da internet, alguma coisa assim, mas a publicação sem revisão por pares. Isso significa que não vai ter um outro cientista, daquele cientista assim, bem chatinho, conferindo todos os resultados, né, para ver se os resultados estão corretos realmente, né? E quando a gente publica numa revista científica, então ela é revisada pelo menos por 3 revisores, né? E em geral, assim, esses revisores levam detalhes e procuram, a gente tem que provar, né, mostrar os resultados brutos, né, e fazer aquela contestação, né, para mostrar que os resultados da gente, realmente a gente pode conjecturar aquelas coisas que a gente está mostrando ali. Então, a gente fica, na verdade, sempre esperando o artigo científico. E quando o artigo científico é publicado, a gente ainda tem que passar pelo crivo de toda a comunidade científica. Então, não quer dizer que o artigo foi publicado que vai ser aceito de fato pela comunidade científica, porque aí vão ter as contestações fora daqueles pares ali, né? Então, outros cientistas e a própria validação daqueles resultados na prática clínica pode ser utilizados para validar aquilo ali ou não. Mas o fato é que a gente tem esse artigo aí, que foi publicado nesse preprint agora, certo? E que é bastante animador. O bastante animador que eu acho é porque, assim, foram feitos 1.815 casos de CDH, certo? E contrabalanceados com 5.008 controles. Então, é o primeiro grande estudo, assim, é uma meta-análise juntando vários dados de WOS, certo? Que a gente chama esses estudos genômicos de larga escala, eles fizeram vários tipos de análise. Eles fizeram teste de associação dos genes em si, certo? Então, são, assim, é um grande volume de dados brutos, certo? Que, por exemplo, 1.815 pacientes que foi feito o genoma deles, certo? Então, fez sequenciamento do genoma. E foram avaliados mais dados além de só o sequenciamento do genoma. Então, eles fizeram um estudo de associação com transcriptoma, quer dizer, o genoma seria o sequenciamento da sequência de DNA do indivíduo, que é aquela instrução que a gente tem completa ali de tudo que pode ser produzido de RNAs e proteínas tal no corpo. E o transcriptoma seria só o sequenciamento dos RNAs que foram produzidos e naquele determinado momento. Então, o transcriptoma, ele representa uma fotografia do indivíduo, né? Então, o genoma seria como se fosse um filme, né? Então, tem tudo ali gravado. E o transcriptoma seria
a fotografia, naquele momento ali, aqueles RNAs que foram produzidos naquele momento. Um transcriptoma, ele pode ser mais representativo se a gente faz mais de uma coleta, né? Então, você faz mais de um momento para representar, para juntar aquelas coletas e representar de forma mais abrangente essas esses momentos do indivíduo, né? Essas fotografias, né? Então, eles fizeram esse estudo de associação de genes, fizeram esse estudo de transcriptoma, certo? Aí fizeram essa anotação integrativa, juntando vários tecidos e tipos celulares, fizeram um tipo de análise estatística chamada EQTLs, que são análises estatísticas de marcadores, né? Que você consegue identificar essas correlações genéticas, né? É muito interessante esse tipo de artigo. Eles utilizaram marcas de enhancers, enhancers são intensificadores, regiões do genoma que podem estar regulando um gene um pouco de uma forma distante, não assim, a sequência não estando tão pertinho do início do gene. Então, uma sequência um pouco mais distante, mas que estaria relacionada à ativação desse gene, a intensificar o efeito, seja intensificar o efeito para menos, para mais, né? Geralmente para mais. E fizeram ainda esses perfis de acessibilidade de cromatina aberta, que na verdade a gente chama de fazer ai, o nome me fugiu agora, a epigenética, que a gente chama, né? Acessibilidade da cromatina aberta, para a gente ver assim, se significa dizer assim, que aquele gene está sendo expresso, né? Então, ele tem, porque o nosso corpo, o nosso DNA, ele está lá, o código lá perfeitinho, mas se ele não estiver disposto, aberto, né? Se ele não estiver livre ali de proteínas que ficam fechando ali aquela sequência, né? Se ele não estiver livre, aquele pedaço ali do DNA não é transcrito. E se não é transcrito, não produz proteína. Então, esse perfil de acessibilidade é a forma da gente identificar, então, regulação dos genes também, né? Então, eles fizeram isso também, perfil de acessibilidade. E eles fizeram para uma variante que eles pegaram ali e acharam importante, né, a variante candidata, eles fizeram esses ensaios de luciferase, que é um ensaio mais funcional, para saber se estava presente ou não, né? Então, a luciferase vai ser uma enzima que vai estar relacionada a sinalizar para a gente ali nos ensaios que a gente faz em laboratório, para a gente fazer a visualização, se estaria expressando ou não, né? Além disso, eles ainda fizeram essa correlação de desequilíbrio de ligação, que é uma parte da genética que a gente avalia se aquilo ali seria correlacionado com aquela característica somente por acaso, ou se aquela correlação está realmente associada, se existe uma ligação entre elas. Por exemplo, um gene codificado próximo a outro. Então, se eles estão próximos, aqui a gente chama, quem fez Enem e tal, né, se lembra disso, dos genes ligados, né, que, assim, para onde um vai, o outro vai, né, porque estariam ligados. Então, essa análise de desequilíbrio de ligação, quanto maior o desequilíbrio, mais mostra que aquela correlação, ela é positiva, né, então, se eles estão mais em desequilíbrio, tem uma correlação positiva. Aí eles fizeram esse ensaio de score, né, de desequilíbrio de ligação com comorbidades. Então, eu achei interessante esses resultados, certo? E eles identificaram, no cromossomo 2, por exemplo, eles identificaram essa variante, certo? Que é um elemento regulatório, que é um gene que eles viram que quem estaria próximo, na verdade, eles identificaram um locus, né, uma região no gene, e foram avaliar quem estaria ali dentro daquele locus, certo? Quais seriam os genes. E o que eles encontraram, assim, que seria mais plausível, foi esse ACKR3, certo?
que seria esse receptor de quimiocina atípico. E aí eles viram que ele é, na verdade, um receptor de beta-arrestina, que está relacionado ao ciclo celular, né? É um sequestrador dessa CXCL12, que está relacionado também com a sinalização celular. E então teria um resultado de sinalização de quimiocinas dependente dessa CXCR4, e eles encontraram também 4 QTLs, né, quatro marcas que deram significância estatística, que fazem esse gene ser ativado no nervo tibial. Então, eles começaram a fazer deduções em relação a isso, né? Eles viram, então, outro QTL interessante também nessa região, que é esse QTL associado a esse gene de acetilação, certo? Que a acetilação é uma forma da gente fazer aquela acessibilidade ao cromossomo, né? Da cromatina, de você fazer epigenética, né? Epigenômica. Então, de você conseguir fazer com que seja regulado quanto que vai estar exposto esse DNA para ele ser transcrito. E aí, eles fizeram isso e viram que vários sítios de ligação previstos, né, que essa proteína estaria relacionada a alterar vários sítios de ligação previstos e intensificar, por exemplo, um receptor de hidrocarbonetos arílicos, que estaria relacionado à questão por exemplo, anestesia, né, tipo de algumas drogas que estariam relacionadas, né, ao metabolismo. Então, eles encontraram algumas coisas interessantes. No cromossomo 8, então, aqui está o resultado que eles viram, né? Então, assim, teria essa região do cromossomo 8 e a região do cromossomo 2. Aí, no cromossomo 8, eles encontraram esse outro candidato aqui, que é um modificador de canal de potássio, certo? De voltagem. Mas, quando eles avaliaram os resultados mais específicos, assim, que eles testaram essa hipótese, então, eles não encontraram uma significância, assim, não deu para explicar muito bem esse resultado aqui do canal de potássio. Eles conseguiram explicar melhor esses resultados aqui anteriores, tanto dessa região do cromossomo 2, que tem esses QTLs aqui importantes, entre eles esse do ACKE3, que está relacionado a essa modulação de células ali, né, de desenvolvimento das células, e essa daqui da parte epigenômica. No cromossomo 8 eles não conseguiram explicar muito bem, mas está lá, deu resultado. Esse tipo de análise é o seguinte, ó, a gente vê aqui essas cores, né, que estão aparecendo aqui, são milhares de genes que eles avaliaram nos genomas, certo? E eles botaram aqui uma linha de corte para aqueles que deram uma significância maior. Então, quem atinge essa linha de corte vermelhinha aqui, a de cima, então, são os que deram mais significativos. Então, eles encontraram um detalhe assim, 2 mais significativos somente, né? Então, isso é uma coisa interessante. Quando eles avaliaram os transcriptomas, né? Quando eles avaliaram, exatamente, eles fizeram por... eu acho que eu coloquei errado, porque eu acho que eles fizeram o TWOS aí. Deixa eu ver aqui. E aí eles encontraram outras localizações, outros genes relacionados, né? Aí já deu uma quantidade maior aqui, deu 5, né? Regiões genômicas que poderiam estar relacionadas, né, à expressão do gene. E aí eles destacaram esse aqui, que codifica o transportador de zinco, só com uma variante comum. E esse transportador de zinco, ele já está presente em um dos tipos de SED, que não é a SED-H, né? E aí eles viram, ó, parece ser interessante esse transportador de zinco, certo? E, aliás, lá estava certo mesmo, era o DIOS. E aí, quando eles fizeram o TIOS, que é a parte só dos transcriptomas, né?
Aí eles acharam uma correlação mais específica para esse CFDP1, certo? Que está relacionada realmente a morte, uma proteína MAP-quinase, certo? Essa MAD aqui. E deu associação, tanto no DWOS como na randomização mendeliana, que é uma forma de você avaliar essa correlação, quanto que essa correlação é, de fato, uma correlação que seria ao acaso e não necessariamente que poderia explicar essa associação de fato, né? É um tipo de análise que a gente chama de randomização mendeliana, em alusão ao tipo de análise que Mendel fazia, né? A genética. E aí eles viram essa subunidade aqui, essa proteína aqui, que está relacionada a ATPase, né? Que estaria, então, diminuído, né? Uma expressão diminuída nesse proteossoma, né? Esse ATPase 3. Então, foram dados relativamente interessantes. Agora, o que eles focaram? Eles viram, ó, dos mais promissores, desses resultados que eles viram que acenderam, né? O mais promissor que eles acharam é esse ACKR3. E aí eles começaram a deduzir os resultados, né? Então, olha, se esse ACKR3 estiver realmente relacionado, né, que é o que parece, ele poderia explicar várias coisas que está acontecendo com a SED-H, que é as respostas alérgicas, a angiogênese, a regulação da pressão arterial, a função de barreiras de reparo do epitélio por meio de inflamação, a via de estresse, neurogênese da ansiedade e depressão, as doenças autoimunes. Olha o negócio, né? Sinalização nociceptiva em centros da dor e do cérebro, a localização, o SNP que eles encontraram aqui, né? Foi localizado bem na região intensificadora, né? Então, não seria no gene específico. E eles encontraram que, como ele está ativo em células estromais nervosas, né? E nas glias, então isso seria uma coisa muito interessante, né? Que criaria, então, eles viram que ele cria, por aquela análise, né? Da luciferase, eles viram que cria um sítio de ligação consenso com esse complexo aqui, ARNT, que faz essa integração de sinais metabólicos dietéticos com xenobióticos, né? Produtos microbianos, citocinas inflamatórias. Então, daí já responde um monte de coisa que pode estar acontecendo com CDH, né? E também, essa proteína, ela seria uma proteína responsável, né, pelo sequestro de peptídeos opioides, né? Então, daí já vai algumas situações que eu vejo vocês relatando aí no grupo, né? E seria relacionado, então, a um potencial modulador de limites de dor. Olha só. Então, parece bem promissor, certo? Já o SLC39A13 parece ser um bom candidato também, certo? Não tanto como o anterior. Seria responsável, então, pelo transporte de zinco, né? Por essa proteína. Ele codifica essa proteína ZIP13, né? Que já foi relacionada a outro tipo de sede, né? A sede espondilodisplásica, só que a sede espondilodisplásica tem outras variantes. E aí, para esse daí, a variante seria uma variante comum, que não estaria relacionada à sede, a outra sede espondilodisplásica. Mas esses resultados indicam, então, essa questão, né, do desenvolvimento do tecido conjuntivo e essa explicação como um todo, o ZIP13 estaria relacionado também a esse fluxo do ferro, né, homeostase do ferro,
fazendo essa questão da síntese do colágeno ser prejudicada, né? Porque essa homeostase do ferro vai interferir na ligação cruzada do colágeno, né? Do desenvolvimento da pele. Então, parece ser um bom candidato realmente. Essa variante que eles mostraram aí, então, parece que seria uma variante comum, só que ela tem um desequilíbrio de ligação. Isso quer dizer que a correlação dela com a sede humana está dando uma correlação positiva. E ela estaria responsável por modular esses genes aí, essa MAP-kinase, esse outro gene aí, PSMC3, que pode estar uma relação realmente responsável dessa estruturação da MEC, né? Então, para isso, precisaria fazer com esse gene. Aí, o que foi feito com K15, né? Então, provavelmente o pessoal está já correndo para isso, né? Então, esses resultados botaram no preprint aí, tá trabalhando para que ele seja publicado numa revista, mas são resultados que eu achei animadores e que podem realmente confirmar isso, né? Além disso, os resultados que eles fizeram de correlação com comorbidades, eu achei interessante também, porque eles viram que, assim, algumas das coisas foram confirmadas, né? Então, essa correlação, porque precisa de um estudo desse para confirmar, de coisas que a gente já sabe, né? Que acontece. Porque aí é um estudo que mostra muitos pacientes, e o genoma de muitos pacientes, e a correlação com o fenótipo, né? Então, mostrou aí, então, as condições gastrointestinais, sobreposição, né, com diversos transtornos neuropsiquiátricos, incluindo a enxaqueca, né, transtorno depressivo maior, transtorno do espectro autista, mas não deu, eu achei interessante deles aí, depois tem que ver o que eles explicam, né, não deu correlação com, por exemplo, ansiedade, né, distúrbio do sono, não deu, nos resultados deles, né, mas são coisas para serem discutidos e confirmados, né? De qualquer forma, esse estudo, se for publicado, né, esses dados estiverem corretos, forem conferidos, tal, né? Então, vai mostrar fornece essa evidência genética muito interessante, né? Muito importante, não interessante, importante, né? Do que os pacientes já estão relatando para mostrar ali, ipsiliter, que aquilo que eles relatam não é mentira, né? Não é um pensamento ali, não é uma ideia que todo mundo está fixado, mas é uma coisa que acontece de fato, né? Que esses mecanismos biológicos compartilhados, né? Na CEDH, que apresenta essa carga multissistêmica, né? Que eles realmente estão ali e é fato, certo? Então, com isso, a gente conclui, né, que a minha opinião, vou colocar aqui a minha opinião, a gente está avançando no diagnóstico da CDH, eu acho que vai sair as próximas etapas, né? Eu acho que vai desenvolver essa análise aí da fibronectina, desses outros assinaturas bioquímicas, né? E eu acho que esse gene é um candidato muito forte, certo? Mas eu tenho essa questão. Tudo bem, ali foi 1.800 e tantos, né? Então, na maioria, pode ser aquele ali, mas esses 1.800 e alguma coisa pode não ter pego aqueles pacientes raros. Então, pode existir, eu acho ainda, dentro da CDH, a maioria, por exemplo, ser relacionada a um tipo de gene, mas pode ter os tipos específicos de CDH, né? Então, para mim, a CDH ainda tem subtipos, tem os tipos de CDH mais raros e seriam os tipos mais comuns. Eu acho que na molecular a gente vai chegar nesse aspecto. Então, aí a gente teria essa classificação, né, de CDH por variantes raras e teria essa CDH por variantes com frequências mais proporcionais ao fator da doença, mas a outra possibilidade é que a classificação dessa sede poderia ser uma classificação assim, ou tipos raros, assim, bem comprometedores, como no caso ali daquela paciente que teve uma mutação num gene da TPase, né? Ou
a possibilidade do paciente ter variantes bialélicas, né? Ou seja, o que são variantes bialélicas? Ele tem uma variante comum em uma variante presente em um dos alelos que não causaria doença, mas ele tem um outro alelo com outra variante, que seria uma variante comum também, mas que juntando as duas daria um mau funcionamento de enzimas importantes, né, que precisariam de quantidade, né, enzimas que precisariam de atuar, e tendo uma variante genética que prejudica o funcionamento de uma e a outra que prejudica o funcionamento de outra, gerar essa possibilidade, né? A outra coisa seria que ter variantes genéticas, o indivíduo ter variantes genéticas que comprometem a hipermobilidade, ter variante genética que compromete o sistema imune, ter variante genética que compromete dor crônica, por exemplo, e elas acontecerem ao mesmo tempo. Agora, olhando do ponto de vista, assim, assim como eu falo, de probabilidade, né? Eu acredito que essa explicação não faria com que a CDH fosse muito menos frequente do que o que a gente está vendo. Então, para mim, ela se encaixaria mais assim, na variante única que a gente está tentando chegar aí, ou mais de uma variante, só que tendo algumas mais frequentes, né? Como essa que os pesquisadores estão identificando aí, a CKT, né? CKR. Então, essa busca, então, pela genética continua, não terminou, né? Mas a gente está perto, está mais perto. E eu acho que a gente vai avançar, certo? Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? E, se possível, né, a gente pode participar dessas cenas dos próximos capítulos, né? A gente pode participar fazendo nossas análises, contribuindo, né? Então, eu sei que tem muitos pacientes aqui que estão ansiosos, né, para a gente conseguir aqui no grupo da Neise Sede fazer estudos, né, que corroborem para esse achado, e eu acho que finalmente esse ano, acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas estamos aí, né? É isso que eu tenho para apresentar para vocês. A genética é muito dinâmica, então, assim, na próxima semana pode ter outro resultado interessante, importante, e a gente pode, volta e meia, discutir isso aí, certo? Mas até o momento é isso que eu consegui coletar para vocês de informação e de trazer essas novidades, tá? E agradeço, obrigada, é isso que eu tenho. Excelente, Acácia. Muita informação, muito bem explicada, muito trabalho pela frente, né?